Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma live bem interessante hoje aqui com o desembargador Maurício. Vamos conversar um pouquinho sobre esse pacote anticrime, né? Os impactos na prisão. Boa noite. Quem for entrando aí, pessoal, vai se identificando. Vamos aguardar aqui o desembargador Maurício. Deixa eu organizar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Quem for entrando aí vai se identificando. Vamos fazer um bate-papo bem interessante hoje com o desembargador Maurício sobre o pacote anticrime, né, e seus impactos na prisão em flagrante. O desembargador Maurício é desembargador no Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, né, de Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está aqui o desembargador. Vou compartilhar com ele. Vamos aguardar as pessoas entrarem aí. A gente fazer uma live bem interessante. Vamos conversar bastante aqui essa noite. Boa noite, desembargador. Tudo bem? Boa noite, professor Cristiano. Tudo bem? O áudio aí tá bom? Tá me ouvindo bem? Sim, tranquilo. Tudo bem. Bom, Tudo okay. bem. Tudo bem aí em Belo Horizonte ou não? Tudo em paz, tudo igual pelo que eu vejo nas outras cidades, tudo com muito comércio fechado, muitas restrições. É tempo diferente, tempo de pandemia, temos que ter paciência e aguardar, né, que a saúde se restabeleça. Boa noite ao desembargador Amauri também, que está aí, né? Vem um novo normal aí, né? Vem um novo normal, né? As pessoas estão aguardando voltar aquele normal de antes. Aquele normal de antes não existe mais, não vai existir mais, né? Quando voltar para o tribunal, quando voltar para a advocacia, voltar para os escritórios, aquele normal de antes não vai existir mais, desembargador. Aquele normal que a gente conhecia, de fato, não vai existir mais. Todo mundo está falando hoje num novo normal, né? Haverá um novo jeito de conviver, um novo jeito de atuar. Eu creio que essas reuniões presenciais, sessões de julgamento presenciais, essas coisas vão demorar para voltar. Acho que agora nós vamos caminhar tudo para o mundo virtual, para o mundo da tecnologia, né? O CNJ já baixou ontem, o tribunal também já começou a partir de ontem, já estabeleceu uma plataforma de videoconferência. Então, creio que agora a gente vai... O novo normal será o mundo da tecnologia. Pessoal, eu vou pedir para que vocês compartilhem aí, tem um aviãozinho aí embaixo, que vocês cliquem, compartilhem essa live aí, principalmente, né, para os colegas advogados que são criminalistas, né? A gente vai conversar muito hoje sobre o direito penal. Peço que vocês também tirem um print da tela aí, nos marquem, né? Marque tanto eu quanto o desembargador Maurício. Eu peço que vocês sigam o desembargador Maurício. Tem muito conteúdo lá do dia a dia do tribunal, conteúdo de direito penal. Sigam o desembargador, tirem um print da tela, nos marquem aí, para que tanto eu quanto o desembargador Maurício, para que as pessoas possam ter acesso a mais esse conteúdo. Desembargador, diga uma coisa para mim, como é que o tribunal está trabalhando nesses dias? Estão julgando os processos? Como vocês se adaptaram, né? Como é que vocês se readaptaram? Todo o Tribunal de Justiça, né, todos os desembargadores, todos os juízes, todos os servidores, nós estamos trabalhando desde, se não me engano a memória, dia 18 de março, estamos trabalhando em sistema home office. O Tribunal de Justiça tem batido recordes e atrás de recordes com o número de despachos, de sentenças, de audiência. A minha Câmara, especificamente, que é a 8ª Câmara Criminal, nós temos feito julgamentos todas as quintas-feiras, lógico, julgamento virtual, né? Essa semana passada eu já tive a satisfação de receber algumas sustentações orais através de mídia digital. Ainda não é a teleconferência, não é ainda ao vivo, mas já recebi algumas mídias pelo sistema do tribunal, já assisti e a partir agora da próxima quinta-feira, com certeza, nós já estaremos caminhando para a videoconferência. E todo o tribunal está funcionando dessa forma. Estão sendo julgados inúmeros processos. No criminal, habeas corpus, apelação, recurso em sentido estrito, né, agravo em execução, estamos julgando normalmente. Para te falar a verdade, eu estou achando que eu estou até trabalhando mais no sistema home office do que eu trabalhava presencialmente no tribunal. Ou seja, os advogados que querem fazer a sua sustentação oral, eles gravam o vídeo e mandam para o tribunal, é isso? Como é que funciona aí? Hoje está assim, mas a partir dessa semana agora, segunda ou terça-feira, o tribunal já vai disponibilizar o sistema de videoconferência idealizado e realizado pelo CNJ, que é um sistema que vai ser padronizado, e, portanto, nós vamos ter possibilidade de fazermos como se fosse uma sessão presencial, uma sessão virtual, mas com videoconferência, falando como nós estamos falando aqui, diretamente com o advogado. Eu creio que isso já vai ser uma outra evolução e vai ser uma inovação que veio para ficar.
com certeza. Ou seja, essa pandemia, né, todo esse processo, esse novo normal, na realidade está acelerando, né, o digital e, de alguma forma, vai deixar um novo legado, né, para o Poder Judiciário, para os advogados, um novo sistema de trabalho, né? Há muito tempo já se discute administrativamente e judicialmente a possibilidade dos meios visuais, de audiovisuais, de internet, WhatsApp e essas coisas todas, trabalho home office. Há muito tempo já se vem se discutindo isso. Videoconferências para interrogatório de réu e tipo de testemunha. Há muito tempo isso já vem sendo discutido e isso estava sendo postergado, analisado. Agora, com a Covid-19, tudo foi apressado e tudo foi feito de uma hora para outra, vamos assim. Começamos a fazer videoconferência, intimações via WhatsApp, e todos os sistemas de mídia social que forem possíveis, o tribunal está estudando. Portanto, essas inovações vieram de uma hora para outra, mas vieram para ficar e creio que voltar àquela realidade que nós conhecíamos, eu creio que não volta mais. Desembargador, em média, de quantos processos você julga a cada sessão, né? Na sua Câmara são 4 ou 5 desembargadores. Como é que funciona isso? Toda a Câmara de todo o tribunal, ela é composta por 5 desembargadores. Os recursos são julgados por 3. Quando você distribui um recurso, o sistema sorteia um desembargador relator, né? E por ordem de antiguidade, se o relator sou eu, depois da minha ordem de antiguidade no tribunal, é o primeiro vogal, o próximo desembargador será o segundo vogal. Todo julgamento é feito por 3, né? Se houver divergência entre esses 3, aí na área penal caberá o embargo de infringência, que é aquele voto que foi feito de forma minoritária, ele é chamado, é estendido para os outros 2 desembargadores da Câmara, de forma que os outros 2 poderão ou acompanhar o entendimento dos outros 2, que eram majoritários, ou acompanhar aquela divergência naquele um voto, de forma que aquele voto que era divergente poderá passar a ser majoritário de 3 votos a 2. Conseguiu entender? Sim. Em média, quantos processos são julgados a cada sessão dessa? Na quinta-feira da semana passada, nossa Câmara julgou 215 processos. Nessa quinta, agora, há 2 dias atrás, nós julgamos 197 processos. É verdade que com essa questão da facilitação do processo eletrônico, né, muitos, por exemplo, habeas corpus hoje já é tudo feito por meio eletrônico, então o número de habeas corpus, inclusive por conta da pandemia, eu acho que praticamente dobrou, né, triplicou. Então, nós temos trabalhado bastante, acho que, como eu disse, muito mais do que talvez eu trabalhasse presencialmente no tribunal. São processos, são habeas corpus, recursos de apelação? Na área Quais criminal, são mais... o Tribunal de Justiça de Minas, na área do direito civil, do processo civil, já está todas as comarcas, BH já vinha há muitos anos, tudo com o processo judicial eletrônico. Não há quase mais papel. Na área criminal, ainda por conta da dificuldade das gravações das audiências, que as audiências são gravadas, né, numa mídia digital, por conta da dificuldade de incluir essa mídia digital no processo judicial eletrônico, ela estava um pouco atrasada. Agora, com a questão do Covid, houve também uma aceleração, houve um avanço, e nós já estamos caminhando para o PJE também no processo penal. BH já tem comarca que tem uma vara já específica, salvo o melhor juiz, a segunda vara criminal, ou é a terceira, uma das duas, já está testando, já está rodando o PJE na área criminal. No tribunal, já há mais de ano, todos os habeas corpus são eletrônicos e os recursos em sentido estrito. Todos aqueles recursos que começam no tribunal já é de forma eletrônica. Inclusive a ação revisional, que nós já falamos aqui, também é eletrônica. Nós temos físico, a maioria é apelação e os recursos de agravo em execução, que ainda são físicos. Feito essas ponderações, pessoal, vou pedir novamente que vocês compartilhem essa live, principalmente para os colegas advogados que são criminalistas, né? Tire um print da tela aí, me marque o desembargador Maurício, né? Nós vamos compartilhar depois esses prints. Sigam, né, o desembargador Maurício, em especial vocês aí que advogam no direito penal. O nosso tema da live de hoje, desembargador, é pacote anticrime e seus impactos na prisão em flagrante. O senhor quer fazer uma introdução nesse debate de hoje? Pacote anticrime e seus impactos na prisão em flagrante. Professor Cristiano,
Até a live a gente tem um tempo determinado, né? Porque senão o sistema cai também. Então, acho que nós podemos fazer o seguinte: eu vou fazer uma pequena introdução, falar as inovações que a Lei 13.964 trouxe, não só na questão da prisão em flagrante, e depois nós vamos para a questão da prisão em flagrante e encerramos para a atual divergência que nós estamos começando a enfrentar, né? E Então, acho que quem tiver pergunta também, pessoal, né? Guarde a pergunta para o final. A gente vai abrir um espaço para que vocês também façam as perguntas no final, após a exposição do desembargador. Desembargador, fique à vontade. Então, professor Cristiano, como eu vinha dizendo, uma breve introdução, o nosso sistema de processo penal, o nosso sistema de responsabilização do direito penal, ele tem basicamente um Código Penal de 1941, que foi posto, legislado no Brasil na época praticamente da Itália, de Mussolini. Então, trouxe muitas coisas da época de Mussolini, da Itália, do Código de Rocco, lá da Itália, nós trouxemos para cá. E há muito, como tem feito no direito civil, no processo civil, o nosso legislador tem feito pequenas reformas no Código de Processo Penal. E já há um projeto de reforma no Código de Processo Penal em andamento no Congresso, onde nesta reforma, nesse projeto de reforma do nosso Código de Processo Penal, já haviam algumas previsões que foram implantadas pela Lei 13.964, que é o chamado pacote anticrime, que foi promulgada em 24 de dezembro agora do ano passado, com entrada em vigor, em vigência, a partir de 25 de janeiro deste ano. Com algumas, nós vamos falar sobre isso, alguns efeitos suspensos por força de liminar em ADIM do ministro Fux. Bom, então, o nosso Código de Processo Penal já vinha sendo discutido. Nós temos, basicamente, um sistema de responsabilidade penal. No mundo todo, nós temos 3 sistemas, basicamente. Nós temos um sistema que é o sistema inquisitivo, onde, muito resumidamente, onde o juiz participa de atos, né, de investigação, né? O juiz ele pode, de ofício ou a requerimento, decretar medidas como busca e apreensão, interceptação de escuta telefônica, medidas restritivas no sigilo de comunicação. Então, nesse sistema acusatório, aliás, no sistema inquisitivo, o juiz ele pode atuar tanto na investigação quanto na fase propriamente dita do processo penal. E aqui, fase de processo penal, entenda-se a partir do recebimento da denúncia em diante. Nós temos também, em todo o mundo, um sistema misto de apuração de responsabilidade penal. O sistema misto é um sistema onde alguns atos são permitidos serem praticados pelo juiz e outros atos não. Então, é um sistema intermediário, onde o juiz não tem muita liberdade na investigação, né? Tem certa restrição. E nós temos também o sistema acusatório. No sistema acusatório, ele é discriminado, ele é determinado, ou ele é caracterizado por aquele sistema onde o juiz ele está distante da colheita das provas, onde se caracteriza principalmente por aquele juiz que não tem atividade nenhuma de ofício, ele apenas analisa as provas que foram feitas pela defesa e pela acusação, de uma forma bem distante das partes, e é aquele juiz, então, que ele não participa de nenhum ato processual. Ele participa apenas de investigação, apenas de atos processuais. Só um minutinho. Então, esse sistema acusatório e o sistema inquisitivo, nós tínhamos no Brasil uma mistura desses sistemas, onde o juiz pode participar de atos de investigação e, ao mesmo tempo, pode julgar. A Lei 13.964, ela trouxe muitas mudanças, inúmeras mudanças, tanto no direito penal, no Código de Processo Penal, na execução penal, né, no livramento condicional, e trouxe também mudanças nesse sistema. Ela caminhou, aproximou para definir o Brasil num sistema de responsabilidade penal para um sistema acusatório, onde o juiz não participa de atos de investigação e apenas atua
na instrução e no julgamento, de forma distante das partes. Então, o que nós temos é que a Lei 13.964, ela trouxe muitas mudanças, por exemplo, criando o parágrafo único no artigo 25 da legítima defesa, que é agora o caso do agente público que age na vítima, que age contra a vítima, quando ela está, por exemplo, presa, ela é uma vítima de uma prisão, por exemplo, ela está sequestrada, né? Ela trouxe também discussão na execução penal, né? Há ainda uma certa discussão de quem é que tem a legitimidade para a execução da multa penal, que é uma consequência extraprocessual. O Supremo Tribunal Federal tem julgado no sentido de que a legitimidade é do Ministério Público. O STJ, por sua vez, tem julgamentos no sentido que a legitimidade para essa execução penal é da Procuradoria, né? da Procuradoria do Estado, ou Procuradoria da União. Então, também há essas discussões. E agora a lei trouxe expressamente essa fase de execução dessa pena, dessa multa, para o juízo da execução, portanto, trazendo talvez uma pá de cal nesse sentido, trazendo a legitimidade para o Ministério Público, na medida que agora isso vai ser um ato de execução e não mais ato de cobrança. Então, ela trouxe também uma distinção no limite do cumprimento da pena, né? O nosso Código Penal, a nossa legislação constitucional previa um cumprimento máximo de 30 anos para a prisão. Agora, a lei, o pacote anticrime, o 13964, estendeu esse limite de prisão para 40 anos, e aí já há uma discussão também se, a partir de quando se aplica esse limite de cumprimento de pena de 40 anos, se nos presos daqui em diante, nos processos que serão julgados. Então, há também uma discussão muito grande sobre a aplicabilidade da lei. Direito material se aplica de imediato, isso aí, direito penal, direito material não se aplica retroativamente. Ela trouxe também mudança na concessão de livramento condicional em crimes praticados com violência ou grave ameaça, né? Não haverá mais a possibilidade de concessão de livramento condicional, né? Ela trouxe também uma definição maior na perda do produto do crime, que também havia muitas lacunas. Trouxe também decisões nesse sentido, da perda do produto do crime em favor do Estado, da União. Ela trouxe também causas suspensivas da prescrição, porque muitas das vezes, e isso é uma questão que se discute muito, inclusive nos meios televisivos, na imprensa, recursos e mais recursos, postergando a decisão final, e por via de consequência, às vezes, num processo, reconhecendo a prescrição, né? E agora há causas interruptivas de prescrição, né? Ela trouxe também um outro dispositivo no artigo 157, no crime de roubo. Muito se discutia na jurisprudência sobre a questão do uso da arma branca. Agora existe um parágrafo específico no artigo 157, trazendo como causa, como qualificadora, vamos dizer assim, o uso da arma branca, né? Ela trouxe também uma consequência para o crime de estelionato, artigo 171 do Código de Processo Penal, né? A regra antes da Lei 13.964, no que diz respeito ao crime de estelionato, era que a ação penal pública era ação penal pública incondicionada, portanto, não dependia de representação da vítima. Agora, depende de representação da vítima, né? Salvo nas hipóteses dos artigos, salvo melhor juízo, dos incisos, dos parágrafos que foi especificamente incluído no artigo 157, quando a vítima é o Estado, quando se trata de criança, quando se trata de idoso, a ação penal será pública incondicionada, como nós temos. Portanto, essa discussão também leva para os processos que estão em andamento, para os inquéritos em andamento. Já há entendimento doutrinário no sentido que aplicam-se a todos os casos de estelionato que ainda não foram julgados. Há entendimento no sentido de que, uma vez oferecida a denúncia, recebida a denúncia, a ação penal passou a ser incondicional, não depende mais, né? Portanto, aqueles que estão advogando e que nós temos inquéritos, por exemplo, em fase de inquéritos ainda, de estelionato, com certeza, sobre esses inquéritos, essa
condição de procedibilidade já se aplica. Então, nós temos muitas mudanças. Nós temos também, professor Cristiano, a regulamentação, só um segundinho, a regulamentação também da audiência de custódia, que também foi uma inovação. A nossa lei, nós já falamos sobre isso, nós temos material gravado aí no Advogado 10X, no Cuida Advogado 10X sobre isso, já falei em Masterclass sobre isso. A audiência de custódia não é uma inovação no Brasil, ela vem lá do Pacto de São José da Costa Rica, é uma questão de direitos humanos, da qual o Tratado Interamericano, o Brasil subscreveu, mas ela foi, posso dizer assim, quase que positivada no Brasil através da Resolução 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015. Né? A partir daí começamos, então, por força de resolução do CNJ, a fazermos audiência de custódia, e agora a Lei 13.964 positivou, trouxe essa audiência de custódia para a nossa lei processual, ela foi incluída no artigo 310 do Código de Processo Penal, portanto, agora ela é norma processual, legal, lei federal, e aí é que entra, entre outras tantas polêmicas, entre outras tantas discussões, que podemos falar aí sobre a Lei 13.964, a questão da prisão em flagrante. Muito se tem discutido. Na minha Câmara, na sessão da semana passada, nós tivemos já uma discussão onde o advogado alegou especificamente essa nulidade, que é a questão do juiz agir de ofício na prisão preventiva. Né? Semana agora, na quarta-feira, na sessão de 2 dias atrás, já tivemos também um outro caso, onde nós estamos já refletindo e discutindo sobre isso. E abrindo aqui um parênteses, professor, o juízo de garantia, ou para alguns, juízo de garantias, ela veio pela Lei 13.994, com qual finalidade? Qual era a ideia principal da legislação? Fazer com que o nosso sistema de responsabilidade penal fosse, de fato, acusatório, em que mantivéssemos o juiz da apuração, da investigação criminal, distinto, diverso do juízo da sentença. De forma que aquele juiz que der a sentença, que participa da instrução e faz a sentença, ele estará equidistante da apuração do inventário, do inquérito, aliás, desculpa, estará equidistante e ele não estará, vamos dizer assim, aspas, viciado. Tanto, acho que da parte do advogado, quem advoga na área penal deve saber disso, tanto por parte do Ministério Público, quanto por parte da agente da magistratura, é fato que quando você pede uma prisão preventiva, ou você pede um mandado de busca e apreensão, você defere uma escuta telefônica, você tende, e aquela medida dá resultado positivo, você tende a já pré-julgar que, de fato, ali houve um crime e que, de fato, aquela pessoa do investigado está agindo ilicitamente e, por via de consequência, deverá ser condenado. É uma coisa quase que humanamente extinta. Às vezes, você faz um preconceito sobre determinada coisa e às vezes, vai levar tempo, ano, vai levar quantidade de estudo para você mudar aquele seu preconceito sobre determinada coisa. Então, o juiz, o promotor, mesmo o advogado que às vezes requer diligência, um assistente da acusação, por exemplo, que atua no inquérito policial, muitas das vezes ele já está preconceituoso para, na fase judicial, caminhar para a condenação, por exemplo. Então, o que o juiz de garantia trouxe é um juiz que equidistante, um juiz que não participe dessa parte, para que ele garanta, juiz de garantia, para que ele efetivamente garanta o direito de liberdade, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito a uma prova sem a participação judicial. Portanto, a ideia básica dessa lei é trazer entre esse sistema, é lógico, o pacote chama anticrime, porque a ideia era que o Estado seja mais rigoroso, seja mais duro com os crimes hediondos, com os crimes de corrupções, né, com o crime de roubo, por exemplo, que eu falei aí, né, com execução penal, com prescrição, com cumprimento de pena, um sistema mais gravoso. Mas trouxe também essa ideia de que nós temos que, a partir dessa lei, ter pensamento de que há um sistema
acusatório, onde o juiz que participa da apuração não mais poderá participar do julgamento da instrução, do julgamento da sentença. Então, nós teremos na ação penal 2 juízes, né? Um para atuar na fase de inquérito e outro para atuar na fase processual. O juiz que atua no inquérito, ele está, por força da Lei 13.964, lá nos incisos do artigo 3º, aliás, foi criado um capítulo do artigo 3º no Código de Processo Penal, com vários incisos, e num desses incisos traz expressamente de que o juiz que atuar, que participar de atos de investigação, estará efetivamente proibido de participar da instrução. Então, a ideia básica era essa, que o juiz não fosse maculado, não fosse viciado, não fosse induzido, não fosse caracterizado como um preconceito condenatório na medida em que ele participasse da investigação. E aí é que se cria a dificuldade. Se a ideia é essa, então a ideia é de que o juiz, o judiciário, fique distante da colheita de provas. Essa era a ideia do juiz de garantias. E aí a complicação veio porque o artigo 3º, num dos incisos do artigo 3º, posso falar aqui, professor Cristiano? Especificamente o artigo 3, a linha A, diz que o processo penal terá estrutura acusatória. Portanto, a acusatória é aquela parte onde o juiz da instrução e da sentença fica distante da investigação, né? Vedadas iniciativas do juiz na fase de investigação. Portanto, foi vedado a participação do juiz na fase de investigação. E se foi vedado o juiz na fase da investigação, é vedado ao juiz também participar de prisões, de decreto de prisão, né? Em tese, nós estamos participando, caminhando para esse assunto. A problemática toda veio quando também a Lei 13.964 trouxe ideias, trouxe incisos para o parágrafo 310, do Código de Processo Penal, né? Onde ele diz que o juiz não poderá, de ofício, decretar prisões preventivas, né? O artigo também que fala das medidas cautelares, também trazido pela Lei 13.094, diz que o juiz também não poderá, de ofício, decretar medidas cautelares diversas da prisão. Então, nós temos vários dispositivos que falam em impossibilidade do juiz agir de ofício. Se o juiz não pode agir de ofício, portanto, deverá ter requerimento ou da autoridade policial, né, que isso não mudou, o inquérito da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, né? O inquérito estará sobre a administração, sobre a responsabilidade do Ministério Público, mas alguma dessas autoridades terá que fazer requerimento, né? Para que o juiz possa, então, agir. O que traz dificuldade, o que vem sendo discutido no nosso ordenamento jurídico hoje, principalmente processual, é os casos da prisão em flagrante, né? Se o juiz não pode agir de ofício na fase inquisitiva, não pode decretar de ofício prisões preventivas, não pode nem mesmo conceder medidas cautelares de ofício, né? Aliás, nas medidas cautelares agora, se houver requerimento na fase investigativa para a aplicação de medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, né? Prisão domiciliar, por exemplo, o juiz que for solicitado para decidir essa questão, ele terá que dar vista a outra parte pelo prazo de 5 dias, salvo se houver uma medida de extrema urgência ou uma medida imperiosa, alguma medida de saúde pública, por exemplo. Caso contrário, a regra deverá dar vista à parte por prazo de 5 dias para então se manifestar, né? Não poderá decidir nessas medidas cautelares na fase do inquérito sem requerimento da parte. Então, tem vários indícios, vários artigos impossibilitando o juiz para dar cumprimento àquela ideia do princípio do sistema acusatório, onde o juiz estará distante dessa apuração. O problema, professor Cristiano, está justamente no artigo 310. No artigo 310 fala positivou a audiência de custódia, agora a audiência de custódia está prevista no artigo 310 do Código de Processo Penal, e lá no artigo 310 também fala que o juiz, recebendo o flagrante na audiência de custódia,
vou até abrir aqui, professor, o artigo 310, ele fala, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, após a sua prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado, constituído ou membro da Defensoria Pública, e nessa audiência o juiz deverá. Então aqui ele já está impondo um ato de ofício, um ato obrigatório, um dever de agir do juiz, fundamentando. Também muito se fala nessa lei que ela trouxe a obrigatoriedade de fundamentação. Obrigatoriedade de fundamentação judicial é uma extrema bobagem vir nessa lei, porque a Constituição Federal sempre exigiu e continua exigindo que as decisões judiciais sejam fundamentadas. Mas aí, vem lá no inciso 2 do artigo 310, que fala converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presente os requisitos do artigo 302. Portanto, se o caput fala em dever, né, e os incisos falam quais são as possibilidades que o juiz tem nesse dever de agir, e dentro dessas possibilidades a conversão do flagrante em prisão preventiva, muito se discute hoje se o nosso sistema, se a legislação permite ou não. Porque nós temos dispositivos, como eu disse, no artigo 3º, por exemplo, lá no artigo 282, né, dizendo que o juiz não pode, de ofício, fazer isso ou aquilo. Então, muito se discute hoje. Né? Essa é uma das polêmicas que se tem hoje. Aliás, professor Cristiano, abrindo aqui também um parênteses, o que está suspenso pelo ministro Fux é a efetividade do juízo de garantia. O ministro Fux não suspendeu integralmente a Lei 13.964. Ele suspendeu foi a eficácia ou a aplicabilidade, vamos dizer assim, do juízo de garantia. Porque aí, como nós já falamos, inclusive na aula do Masterclass, existem outras questões orçamentárias, questões de administração judiciária, questões de regulamentação, qual juiz vai atuar nessa fase. Há um grande problema nas comarcas de vara única, onde é um juiz só, né? Então, o que ele suspendeu foi a eficácia ou a realização do juízo de garantias. Mas a lei, muito da lei, como, por exemplo, atos de ofício ou não, o crime, a presença de arma branca, o prazo, as causas interruptivas de prescrição estão valendo, a possibilidade de a execução de prisão se estender até 40 anos hoje está valendo. Então, apenas a questão do juízo de garantia é que está suspenso pela liminar do ministro Fux. Mas então, professor Cristiano, a questão é hoje. A autoridade policial, civil ou militar, recebe uma comunicação de uma prisão ou de uma existência de um crime ou indício de um crime, e ela chega ao local, né? Ela se depara com a realização, com a ocorrência de um flagrante, né? E ela acaba prendendo e realizando e elaborando o auto de prisão em flagrante. A partir, em seguida, no prazo de 24 horas, como diz o artigo 310, a autoridade policial comunicará ao juízo, né, daquela prisão. E aí é que vem o problema. O juiz pode, então, de ofício, decretar a prisão, se lá no artigo 3º proíbe, se há outras determinações proibindo atos de ofício, né? Nós temos nós tivemos uma decisão na nossa Câmara em que o entendimento foi no sentido de que o juiz não pode converter essa prisão de ofício, porque agora exige distância das partes, exige requerimento. Já tivemos uma decisão também intermediária. Eu tenho judicialmente me manifestado que a questão ainda necessita de mais estudos. Tendo a caminhar para a proibição da prática de atos de ofício. Mas o que muito me fala e me chama a atenção, e que eu devo falar aí também aos nossos alunos, é especificamente o parágrafo 4º, né? Nós já temos a questão do 310, inciso 2. O 310, inciso 2, dá ao juiz um dever de agir, uma obrigação de agir, e de ofício, convertendo uma prisão em flagrante. Portanto, já há uma polêmica aí, porque há outros dispositivos dizendo que ele não pode, né? O parágrafo 4º do artigo 310 fala que, transcorrido o prazo de 24 horas, se não for realizada a audiência de custódia, salvo por motivos justificados, como, por exemplo, agora na questão da Covid, nós estamos com a realização da audiência de custódia suspensa. Portanto, o parágrafo 4º, em resumo, fala: se não houver a realização da audiência de custódia por motivo injustificado,
o juiz deverá, ensejará a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Portanto, me parece que o parágrafo 4º do artigo 310 também determina um dever de agir do juiz de ofício, né? Então, eu penso e falo aos alunos que eu acho que essa aparente contradição hoje, não existe princípios que se contrapõem. Os princípios são harmônicos entre si, né? Nós temos que fazer uma sistemática de interpretação. Então, eu estou a interpretar que, não havendo flagrante, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva de ofício, né? Muitas das vezes, a gente recebia um inquérito, uma apuração, ou você recebia, às vezes, uma notícia de uma possível apuração, e sem requerimento, às vezes, do Ministério Público, ou sem requerimento da autoridade, você entendia que, às vezes, era caso de decreto preventivo, né? Às vezes, a autoridade policial entendia que não era caso de flagrante, não estava presente os requisitos do flagrante, por exemplo, e você acabava decretando a prisão preventiva de ofício. Então, acho que esses atos de ofício, na fase investigativa, sem requerimento, não poderá mais existir. Isso eu acho que é um ponto pacífico. A divergência vem na questão da prisão em flagrante. Me parece que a interpretação mais razoável, mais lógica, já que o 310 diz que o juiz deverá, e entre um desses deveres, no inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, caso preenchidos os requisitos, já que o parágrafo 4º do 310 também diz que, se não houver a realização da audiência de custódia por causas injustificáveis, o juiz reconhecerá a ilegalidade do flagrante, mas poderá, né, até a lei fala, sem prejuízo da possibilidade de imediata. Portanto, o parágrafo 4 faculta ao juiz essa possibilidade, né, em caso de não realização da audiência de custódia, em decreto preventivo. Então, eu creio que a nossa legislação processual deve caminhar nesse sentido, de que o juiz, salvo a hipótese de flagrante delito, não poderá praticar atos de ofício na fase inquisitiva, na fase de inquérito, só poderá agir mediante requerimento, né? E nos casos de prisão em flagrante, o juiz deverá, nos termos do 310, parágrafo 2º, na possibilidade do parágrafo 4º, por exemplo, poderá, sim, não é decretar a preventiva, ele não está decretando a preventiva, ele está convertendo o título da prisão. A pessoa estava presa por questões de flagrante, porque a autoridade policial entendeu que houve um flagrante e o prendeu a título de flagrante, e o juiz, então, converte. Eu acho que ela não seria, de repente, talvez um ato de ofício, mas sim um ato de dever legal, né? Já que, preenchidos os requisitos do flagrante, ele deverá converter essa prisão em flagrante em preventiva. Mas penso eu, mais além ainda, que a nossa jurisprudência talvez vá caminhar no sentido da efetividade do juiz de garantia. Eu creio que o juiz de garantia também não vai retroagir. Ele, mais cedo ou mais tarde, nós teremos a funcionabilidade desse juiz de garantias. Portanto, eu acho que vamos caminhar por interpretação da Lei 13.964, no sentido, nos casos do flagrante, que o juiz poderá, sim, né, converter o flagrante em preventiva, né, e atuando na fase inquisitiva, embora se chame audiência de custódia, mas não é prazo processual, não é fase nenhuma. Veja, ele foi preso em flagrante, ainda está começando o inquérito. Então, teoricamente, processualmente, não é uma audiência, é uma apresentação do preso ao juiz, embora se dê o nome de audiência de custódia, né? Mas eu creio que, nesses casos, o juiz poderá e deverá decretar, converter essa prisão em flagrante em preventiva. E, nesses casos, pela sistemática da legislação, né, no sistema acusatório, esse juiz que converteu o flagrante em preventiva, eu creio que ele estará impedido de atuar na fase processual. Ele vai poder atuar até o recebimento da denúncia. No juiz de garantia, o juiz que participa do ato de investigação, atos da fase inquisitiva, ele atua até o recebimento da denúncia. Recebendo a denúncia, outro juiz vai atuar. Então, eu creio que é isso que essa sistemática é que deve caminhar, a meu ponto de vista, deve caminhar por isso. Porque nós temos muitas, se o juiz não puder converter em flagrante, se essa não é a ideia da lei, que é a ideia de ser mais rígida, mais rigorosa,
principalmente com quadrilhas, com crimes de corrupções, né? Com crime organizado. Se essa fosse a ideia de impedir que o juiz agisse de ofício, nós teríamos quase que automaticamente a apresentação do flagrante e a soltura, porque ainda mais agora nessa época de pandemia, nós não estamos tendo audiência de custódia, os promotores também devem estar trabalhando em sistema home office, os defensores públicos também, então eu acho que essa sistemática do flagrante, levar ao MP ou o próprio delegado requerer, nós teríamos com certeza o relaxamento de muitas prisões flagrantes e às vezes crimes graves, né, com violência à pessoa, como homicídio, né, como latrocínio. Então, eu creio que a jurisprudência deve caminhar para esse sentido, que o juiz, com base no 310, parágrafo 2º, pode sim converter, né, aqueles requisitos, entendendo que houve os requisitos do 312, da prisão em flagrante, converter aquele flagrante em preventiva. E uma vez ele tendo atuado desta forma, praticando o ato de fase, que é a determinação da prisão de uma pessoa na fase de investigação, eu creio que ele estará impedido de atuar na instrução e no julgamento desse processo. Desembargador, chegamos a 42 minutos da live. Hoje nós estamos conversando, né, com o desembargador Maurício, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O tema é o pacote anticrime, né, e seus impactos na prisão em flagrante. Eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando, né, cliquem aí no aviãozinho, compartilhem essa live com outros colegas advogados, né, em especial os colegas advogados criminalistas. Né, peço que tirem um print aí da live, me marque o desembargador Maurício. Aproveito e peço que sigam o desembargador Maurício. Desembargador, eu tenho ainda 7 perguntas aqui. Nós temos praticamente 17 minutos de live. Eu tenho 7 perguntas que foram encaminhadas, que eu ia no estilo ping-pong, tá? Uma pergunta, uma resposta para a gente separar em 7 tópicos, em 7 perguntas, né? Okay. Primeira pergunta, de fato, né? Como é que se sintetiza, né? De que trata realmente a Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime? Do que trata o pacote anticrime? A Lei 13.964, muito rapidamente, ela trata de sistemas de execução penal, de sistema processual penal, né? De apuração de responsabilidade penal, e trata também de crimes materiais, de inclusão de polêmicas que se vinham sendo discutidas em resoluções ou jurisprudência, se ela foi incorporada pela lei. Então, em resumo, ela traz muitas mudanças de direito processual, de direito material, para caminharmos para um sistema acusatório onde a defesa terá maior amplitude de defesa e maior distância do juiz da colheita das provas. O Instagram do desembargador Maurício é muito simples, né? É desembargador Maurício. Né? Aliás, né, hoje nós estamos conversando com o desembargador Maurício sobre a questão penal. Amanhã, às 20 horas, nós iremos conversar com o desembargador Amauri sobre o direito de família. Né? Então, sábado e domingo, com muito conteúdo para vocês aqui à noite. Né? Acho que é importante a gente estar sempre atualizando, estudando. Então, hoje, com o desembargador Maurício, o Instagram do desembargador Maurício é desembargador Maurício. E amanhã à noite, às 20 horas, com o desembargador Amauri sobre direito de família. Desembargador, a segunda pergunta é sobre mudanças de condições de procedimentos para os crimes do artigo 171, crime de estelionato. É o que eu comentei lá. O crime de estelionato, antes da lei, ele é de ação penal pública incondicionada, independe de representação da vítima. Da vigência da lei em diante, os crimes de estelionato, ele é de ação penal pública condicionada, salvo naquelas hipóteses que eu disse, contra idoso, contra criança, contra administração pública. Nessas hipóteses que eu falei, ela será incondicionada. Na maioria das hipóteses, será condicionada. Portanto, dependerá de representação da vítima. Terceira pergunta, desembargador. Como fica o flagrante e a conversão de ofício para o decreto de prisão preventiva? É essa polêmica que eu estava falando do artigo 310, lá com o artigo 3º, com 282, que proíbe, inclusive, concessão de medidas cautelares de ofício. Essa é a divergência. Muito se discute hoje se o juiz pode, quando recebe a comunicação do flagrante, converter esse flagrante em preventiva. Muitos entendem que o juiz, assim fazendo, estaria agindo de ofício e que a lei proibiu esse ato de ofício. Essa é aquela questão que nós focamos, que nós falamos. Eu creio que
o próprio parágrafo 2º do artigo 310 permite que o juiz não tenha isso como uma questão de ato de ofício, mas como um dever funcional, estando preenchido. Legal? Tá. Quarta pergunta. E a concessão de medidas cautelares? Houve mudança? É o artigo, acho que 282. A Lei 3.964, ela trouxe o parágrafo 2º do artigo 282, que fala das medidas cautelares. Medidas cautelares é prisão domiciliar, uso de tornozeleira, proibição de sair da comarca, né? São medidas cautelares diversas da prisão. Ao invés de você colocar a pessoa no cárcere, você concede outras medidas restritivas de direito, né? Em substituição à pena. O parágrafo 2º do artigo 282 trouxe a impossibilidade do juiz agir de ofício nessas questões. Mas como eu disse também, por analogia ao 310, no caso do juiz receber um flagrante e ele entender, e o próprio requisito, o próprio inciso do artigo 310 diz isso. Se ele entender que cabe concessão de medidas cautelares diversas, ele deverá conceder as medidas cautelares diversas, mesmo sem requerimento. A quinta pergunta, prazo para a prisão preventiva. A nova lei trouxe necessidade de revisão periódica de taxação? Essa também é uma grande inovação da Lei 3.964, professor Cristiano. O nosso sistema, antes da lei, não havia uma previsão de revisão dessa prisão em flagrante. Isso vem muito em busca de se evitar o excesso de prazo na prisão. A pessoa é presa por preventiva e, às vezes, o processo se arrasta 1 ano, a 200 dias, 300 dias, e ele fica preso. Agora, a cada 90 dias, a partir da prisão, esse ato de decreto de prisão preventiva deverá ser revisto. E aí também vai gerar uma questão. Se o juiz decretou a preventiva, ela no flagrante, ou mesmo a requerimento, ele decretou preventiva, e houve recurso, por exemplo, de habeas corpus, né? E esse habeas corpus está em andamento no tribunal, a quem caberá, nesse prazo, vencida essa data de 90 dias, fazer essa revisão. Também teremos, com certeza, essa discussão. Se ao relator, eventualmente do habeas corpus, ou do recurso, né? Caso a pessoa já esteja preso, mas com sentença, né? Ou do juiz que prolatou a sentença. Creio que vamos caminhar no sentido de que o juiz que deferiu aquela prisão preventiva deverá rever esse ato a cada 90 dias. Não havia um prazo de revisão, né? A pessoa poderia ficar preso enquanto durasse o processo. Agora, a cada 90 dias, essa fundamentação para o decreto de prisão preventiva deverá ser revista. E audiência de custódia? Está me ouvindo aí, desembargador? Estou sim. Está ouvindo aí? Tranquilo? Estou sim. A sexta pergunta sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia é aquilo que nós falamos, já temos uma aula disso, ela não é praticamente uma inovação no sistema jurídico, não havia letra positivada, né? Agora o 310 diz dessa obrigatoriedade no prazo de 24 horas, né? Então ela foi regulamentada, ela foi positivada no nosso sistema, né? Ela está agora suspensa também, principalmente em decorrência da Covid, né? A realização dessa audiência de custódia, mas estamos fazendo audiência de custódia nas cidades maiores e vamos caminhar para fazer agora através de videoconferência também as audiências de custódia. Portanto, as audiências de custódia, elas estão momentaneamente suspensas. Mas vamos lá. A sétima pergunta. Uhum. E a eficácia ou aplicabilidade do juízo de garantia? Pois esta questão é que está suspensa por força de uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade que está com o ministro Fux, no Supremo Tribunal Federal. Muito se discute sobre isso, porque nós temos 4 ADINs, 4 ações diretas de inconstitucionalidade dessa questão no Supremo Tribunal Federal. Alegações, por exemplo, de vício de origem, que essa questão esse projeto de lei deveria ser de iniciativa do Poder Judiciário, não foi. Há discussão de vício de orçamento, que ele vai trazer um encarecimento, uma despesa ao Poder Judiciário sem a fonte legal. Então, há várias discussões nas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas eu creio que o juiz de garantia, agora, principalmente, positivado pelo artigo 310, ele veio também para ficar. Certamente, essas ADIM serão julgadas no sentido da constitucionalidade. Como que nós vamos efetivamente aplicar isso? Aí é uma questão administrativa que os tribunais terão que resolver. Pessoal, olha, faltam 8 minutos para terminar a live, né? Vou pedir novamente para que vocês compartilhem essa live com seus colegas advogados,
principalmente, né, aqueles que militam no direito penal. Peço que vocês tirem aí um print, né, me marque o desembargador Maurício, né, para que outros colegas advogados tenham acesso também a esse conteúdo. E vou pedir para que vocês também sigam aí o desembargador Maurício. É desembargador Maurício. Hoje estamos conversando de direito penal. Amanhã, às 20 horas, nós iremos conversar sobre direito civil. Amanhã, às 20 horas, com o desembargador Amauri. O tema de amanhã é sobre direito de família. Pessoal, nós temos aí 7 minutos. Eu queria abrir, viu, desembargador, para que os colegas advogados que estão participando da live pudessem fazer perguntas também. Tem uma pergunta aqui do Dilson. E a cadeia de custódia? Eu não entendi muito essa expressão cadeia de custódia, mas vamos entender que é a prisão provisória, ou a prisões cautelares, né? O nosso sistema, nós temos, ou a pessoa ela é presa em decorrência da sentença penal condenatória, ou ela é presa provisória porque ela está ainda respondendo um processo penal. Esse processo penal, né? Então, essa prisão hoje é que nós estamos discutindo, se o juiz pode ou não converter essas prisões preventivas em flagrante. Isso foi basicamente o tema da nossa conversa hoje, né? Tá travando. Está chegando no finalzinho da live, né? O Murilo perguntou. Essa revisão da preventiva não pode ser nos mesmos fundamentos da anterior decisão? Olha, os fundamentos da preventiva, elas estão lá no artigo 311, 312. Quando há risco de fuga, há risco para a investigação, para a apuração criminal, né? Quando existem essas condições. Eu creio que se aquelas condições persistirem, como, por exemplo, risco de fuga, se houver um risco de eu soltar o preso e ele fugir do distrito da culpa, eu vou novamente reiterar aquele e fundamentar novamente que aquele risco ainda persiste. Eu creio que não dá para falar, olha, existiu o risco há 90 dias atrás e eu ainda, agora, passados 90 dias na revisão, eu ainda com base naquele mesmo fundamento, talvez não. Mas eu teria que fundamentar que aqueles requisitos ainda persistem, ainda existem. Se não existir, ele terá que ser solto. A custódia tem funcionado no interior de Minas Gerais? As audiências de custódia têm funcionado em todos, estava funcionando em todo a justiça mineira. Em algumas comarcas nós temos um juízo só para isso, como é na capital, por exemplo, nós temos o juízo da vara de inquérito, que são os juízes só que fazem só as audiências de custódia, né? Muitas comarcas nós temos juízes de plantão específicos para fazer isso. Agora, com a Covid e com esses tempos de pandemia, a prática desses atos presenciais estão suspensos, mas as audiências custódias, vamos dizer, de forma virtual, de forma processual, elas estão acontecendo. O doutor Kleber pergunta, a cadeia de custódia não se refere à prisão, mas dos atos relacionados ao local do crime, custódia das provas? Talvez ele esteja querendo falar sobre aquela questão do juiz de garantia, porque o juiz que atuar agora no inquérito policial, que determinar a prisão, por exemplo, ele só vai atuar até o recebimento de denúncia. É o juízo que participou dos atos do inquérito que vai também receber a denúncia. A partir do recebimento da denúncia, dali em diante, é que será outro juiz. E a lei trouxe uma inovação, que também vai ser objeto de discussão, é que o inquérito policial não vai mais acompanhar a denúncia. Para o juiz, que após o recebimento da denúncia, vai ser encaminhada apenas a denúncia e algumas peças que o promotor entender necessário. Agora, o inquérito policial vai ficar arquivado no juízo, que participou dos atos de investigação. Então, eu acho que é isso que o doutor talvez esteja se referindo. Essa prisão provisória, essa prisão que vai vigiar durante o inquérito, só será observada por um único juiz. Aliás, também uma inovação da lei, que a lei não diz, mas vamos pensar. Nós sabemos que o Ministério Público também pode fazer inquéritos para apuração de crime. Né? Nós temos inquéritos civis, por exemplo. Agora, o Ministério Público também não poderá mais determinar diligências, né, sem necessidade da atuação do juiz de garantia. Desembargador, nós temos 1 minuto e meio, né?
Convidar vocês amanhã, a live com o desembargador Maurício, amanhã, a desembargadora Mauri, né? Amanhã às 20 horas, sobre direito de família. Pedir que vocês sigam aí o desembargador Maurício, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em especial você aí, que é advogado e criminalista, né? Compartilha, clica no aviãozinho, compartilha essa live, tira um print aí, nos marque. Desembargador, tem um minuto aí. Queria te agradecer ao debate de hoje. Deixa suas considerações aí nesse um minuto. Professor Cristiano, eu que agradeço a você, agradeço a toda a equipe do Advogado 10X, agradeço a todos os alunos, agradeço aqueles também que estão nos assistindo. Nós, posso dizer assim, do Advogado 10X, temos uma atenção, um carinho especial aos advogados. Desejo muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade aos advogados. Tenho dito no Advogado 10X, alunos, que o nosso objetivo é melhor capacitar o advogado, porque um bom advogado vai fazer com que nós tenhamos um bom judiciário, né? O advogado, nos termos da Constituição, é indispensável à administração da justiça, e administrar a justiça é trazer boas peças, boas petições iniciais, boas defesas, uma defesa técnica eficaz, boa, para que nós possamos, sim, bem atender o nosso povo e ter uma decisão judicial de qualidade. Pessoal, boa noite, né? E já já a gente vai estar de volta de novo com os eventos presenciais, né, desembargador? Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por todos que compartilharam, que acompanharam essa live de hoje. E amanhã, 20 horas, com o desembargador Amaury, amanhã, Direito de Família. Agradecer aí a todos que acompanharam. Boa noite, desembargador. Boa noite a todos, fiquem com Deus, muito sucesso, muita prosperidade a todos. Até breve.